É a fé que transporta montanhas. Todos nós temos um sonho. Desde a nossa infância, quando começamos a tomar consciência da vida, nós almejamos algo. Esse sonho pode ser colocado em prática dependendo do esforço que nós façamos, da busca constante, do conhecimento e da ação daquilo que nós vamos aprendendo. Então, essa determinação se chama fé. A fé, o termo fé, vem do latim de fides, que significa fidelidade. Então, quando nós nos aguerrimos em um propósito, enfrentando as dificuldades, aqui todos passaram por uma sala de aula, perderam ou utilizaram momentos, melhor dizendo, no esforço para o estudo, muitas vezes passando a noite procurando aprender a matéria que seria colocado em provas. Muitas vezes trabalhando durante o dia e frequentando a escola à noite, porque tinha um sonho, e este sonho exigia esforço. A isso nós falamos: eu tenho fé, eu vou conseguir. Esse é o esforço que, repetindo, nós chamamos de fé humana. O texto do Evangelho nos traz uma passagem de Mateus nos seguintes termos: ele vindo onde estava a multidão, ali se apresentou um homem implorando-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é lunático, tem horas que ele cai no fogo e horas na água. Eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus olha aquele senhor e se dirige a todos, numa observação severa: ó raça incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E diz aquele homem: traz cá este menino. O menino à sua frente, ele impõe a mão e determina que aquele espírito se afaste dele. E naquele instante o menino fica curado. Os discípulos que não tinham curado o garoto chegam para Jesus e falam: mas por que nós não podemos curar? E Jesus então lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esse monte ou montanha: transporta-te daqui para colar, ele seria transportado. E faz uma observação: para afastar essa casta de espírito é necessário jejum e oração. Jejum não é ficar tantos dias sem comer. Jesus não falava de coisas materiais. O jejum mental, pensamento limpo, é a elevação, buscando amparo para o que haveria de ser realizado. E transportar montanhas. Quando nós falamos desse tema, nós fazemos uma observação. Tem tradutores que colocam fé
do tamanho de um grão de mostarda. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no francês, está a fé como um grão de mostarda. Não é uma fé que possa ser medido, pesado, mas é uma fé que tem força espiritual, como a semente, que ela germina, colocada no solo, ela germina, remove o solo, cresce e dá frutos. A observação é: uns 100, outros 60, outros 30 por um. Aí ainda uma observação: aqueles que produzem mais, aqueles que muitas vezes são dotados de maior potencial magnético, mas todos podem servir. Aqueles que se colocam a bem do próximo, a sua oração, o seu desejo de ajudar, pode não produzir o tanto de alguém que tenha essa carga magnética maior, mas vai servir, vai ajudar. Muitas vezes nós não temos o dom da cura, mas nós temos o amor ao próximo, e isto é fundamental. Então, essa colocação da fé que Jesus nos coloca é para que nós estejamos sempre, o termo atual, antenado com a espiritualidade. É buscando sempre esse amparo, essa convivência espiritual. Nós nos perguntamos e respondemos a nós mesmos: dá para viver permanentemente nessa vibração? E eu respondo para mim: não dá. Nós estamos num mundo de expiações e provas. De repente nós estamos aqui mentalizando algo bom e chega alguém nos falando algo que não nos agrada. E nós nos desequilibramos. Mas se nós temos a consciência que precisamos amar, temos maior facilidade para nos recompor. Então, a doutrina espírita, ela vem nos trazer a mensagem do Cristo de forma cristalina, sem teologismo, mas, e sem trocadilho também, mas no sentido de que nós possamos estar sempre buscando o desenvolvimento para servir. Mas como que eu posso servir se na minha casa o clima não é muito bom? Esse é o campo propício, porque nós somos colocados numa família, muitas vezes para a reconciliação. Então, o irmão que nós achamos problema é a oportunidade que nos deram para nós avançarmos. O amor que demonstramos. Muitas vezes, eu não pedi para nascer. A doutrina nos ensina que muitas vezes nós imploramos para nascer. E não escolhemos família. Onde der está ótimo. De repente, uma família um tanto antagônica. Muitas vezes, desafetos do passado. E nós vamos ter que conviver. Aí, a compreensão e a fé. Eu hei de superar. De repente, alguém lhe diz: olha, eu estou indo ao centro, quer conhecer lá? Ah, o que é isso? Centro espírita. E nós vamos ao centro. Nossa, é legal. Nunca tinha visto uma reunião.
Certa feita, alguém era de outra igreja, de uma igreja, melhor dizendo, e foi ao centro. Terminou, ele chegou para mim e falou assim: eu não tinha a menor ideia que era assim. Muito bom. Então, de repente, esse vir é o começo do despertar da consciência. Nós sabemos que somos espíritos, que utilizamos um corpo transitoriamente. Nós viemos, estamos e voltaremos. A bagagem que nós trouxemos quando encarnamos será a mesma quando voltarmos? Ou será acrescido de virtudes? Eu me valho de um instrumento chamado alforge, que para os antigos chamava piquá. É um saco com um furo no meio, colocado nos ombros, para equilibrar o peso da carga. E o nosso alforge, de um lado virtudes, de outro defeitos. A nossa tarefa é eliminar os defeitos para aumentar as virtudes. Cada defeito eliminado é uma virtude acrescida. Aí nós vimos a doutrina espírita e aprendemos a máxima da doutrina: fora da caridade não há salvação. A fé é a chamada mãe da caridade, a mãe da esperança. É ela que nos impulsiona a essa transformação, às atitudes do bem. Então, quando nós estudamos a doutrina, nós vamos nos fortalecendo e vamos nos transformando. Neste capítulo, A Fé que Transporta a Montanha, nós encontramos uma parábola. A diferença entre passagem e parábola. O texto que nós nos referimos inicialmente é uma passagem, um relato. A parábola está ali atribuída à figueira que secou. Consta que, saindo de Betânia, ele avistou uma figueira e ele estava com fome. E foi à figueira para colher frutos, colher figos. Chegando lá, não havia nenhum fruto. Não era tempo de fruto. Então ele disse: homem algum jamais comerá de ti. E voltou. Aí consta que no dia seguinte, eles estavam passando pela figueira e ela estava seca. Então Pedro, com toda certeza era Pedro, porque ele era instigante, diz: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E a resposta é: toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Mas Jesus amaldiçoou uma figueira e não era tempo de figos. É um contrassenso. Na verdade, é uma parábola, uma história, não é uma história. Para que nós entendamos esta figueira como ser. Primeiro, porque se eles estavam saindo de Betânia, estavam indo embora. Como é que no dia seguinte eles iam passar naquela figueira novamente? Então é apenas uma metáfora, apenas para a gente entender o que nós somos. Nós somos esta figueira. E, diferentemente da árvore
podemos dar frutos todos os dias. E aquele que não dá fruto vai ser cortado. Não é eliminado. Não vai ter a oportunidade que gostaria de ter. Porque não agiu no bem. Vai ter que refazer o seu trajeto. Ninguém terá perdição eterna. Mas nós temos os nossos débitos contraídos. A falta das ações. Então precisamos refazer. No nosso tempo de escola, né? Estava vendo nossa companheira, nós devemos estar dando tempo na sala de aula, lá no primário. Nós tínhamos que nos esforçar. Tinha que trabalhar para não repetir. A gente repetia, né? E então tinha que buscar aprender as lições. Nós estamos numa escola. A doutrina espírita nos recomenda o estudo, o conhecimento para a prática. O que eu devo fazer a cada dia? No livro dos Espíritos, no item 919 e 919A, Kardec pergunta aos Espíritos como fazer para essa transformação. O Espírito Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, que na sua juventude não era santo coisa nenhuma, a sua mãe, Mônica, era atormentada pelo filho aqui, mas era um filósofo e foi considerado pai da igreja, um dos pais da igreja. E perguntado, ele responde: façais como eu fazia quando estava na terra. Ao deitar, eu fazia um inquérito do meu dia. O que eu teria feito de bom, eu repetiria. O que eu fiz de mal, eu evitava fazer. Então, essa é a receita para todos nós. Hoje, briguei com a mulher. A presidente me perguntou se era minha esposa. Hoje ela acumula a função. É minha esposa e minha cuidadora. E não recebe nada por isso. Que é pior. Mas, aí a gente fica pensando, por que ela está comigo? Porque ela quer evoluir. Muitas vezes aguentar alguém que fica o dia inteiro no seu cantinho, lendo e escrevendo, já faz alguns anos que eu não trabalho. Outro dia eu falei para ela que estou cansado de ficar à toa. Ela disse: por que você não procura o serviço? Eu digo: como é que eu vou trabalhar cansado? Então, e no mais, a gente, quando dá essa vontade de trabalhar, a gente vai para a cama, cobre a cabeça, faz uma oração e isso passa. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas aí nós vamos analisando a mensagem de Jesus. Alguém poderia dizer: nossa, mas eu não sento e estamos rindo, né? Não é muito melhor que estar chorando? A doutrina espírita nos ensina a ser felizes, nos confraternizarmos, nos abraçarmos, coração com coração, para sentir o coração do próximo pulsar e dar-lhe os refúgios de amor que nós possamos ter. Então, aí nós vamos analisando os textos, buscando sempre a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. A fé humana, que não podemos perdê-la, mas sobretudo a fé espiritual, a fé inabalável.
E a doutrina nos ensina. É inabalável a fé, que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. É tudo que nós recebemos passar pelo crivo da razão. Não receber como verdade aquilo que nós não temos a consciência de que seja verdade. Mas para isso nós temos que analisar. E quando nós analisamos e chegamos à conclusão que é verdade, nós teremos então a convicção. Certa feita, numa conversa, alguém me perguntou: você crê em Deus? Falei: não. Diz: misericórdia, você não crê em Deus? Falei: não. Mas o que você é então? Falei: sim, eu sou filho de Deus. Então não preciso crer, eu tenho convicção que Deus existe. Se nós nos falamos que somos filhos de Deus, por que temos que crer? Nós temos uma convicção. Porque quem crê, descrê. De repente, o meu líder religioso dá lá uma mancada qualquer e eu me afasto do meio porque achamos que se ele errou, tudo está errado. Nós não temos a consciência de não. Ele errou porque é um ser humano que ainda está nessa faixa da fragilidade. Quando Jesus pergunta àquele moço, ou melhor dizendo, o moço pergunta para Jesus o que haveria de fazer para entrar na vida eterna, ele diz: cumpre os mandamentos. Quais? Não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, e tal. Ah, mas isso eu já cumpro desde que eu entrei na mocidade. Aí Jesus faz outra proposta a ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, distribua aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí vem e anuncia as Escrituras. Aquele moço diz: aí não dá. Foi embora meio triste, né? Não. E, tudo bem. Mas para Zaqueu, todo mundo conhece a história do Zaqueu. Ele, se eu quero ver esse moço, a fama de Jesus de Nazaré, mas ele era publicano, ele era odiado pelos judeus, aquele que cobrava tributo. Mas ele queria ver. De repente ele pensou: ele vai passar por aquela árvore, eu vou subir nela. Aí pensa um cidadão mais baixinho que Vanderlei, correndo na multidão, subiu na árvore e ficou lá. E de repente Jesus veio realmente na sua direção. Chega aí embaixo e diz: desce da árvore, Zaqueu. É necessário que nesta noite eu me hospede na tua casa. Consta que Zaqueu não desceu, ele rolou da árvore. Já pôs na cabeça: ele sabe até meu nome. E vai ornar a sua casa. E chegando lá à tarde, ele está à porta. E logo vai dizendo: Senhor, eu quero dar a metade de tudo que eu possuo aos pobres. E aqueles que porventura eu tenha prejudicado, eu restituirei em quádruplo. E Jesus então diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Espera aí. Aquele moço, ele exigiu que desse tudo. E para Zaqueu ele não fala: não, você tem que dar tudo que possui. Aí nós vimos a doutrina espírita. A nossa evolução é gradativa. Aquele moço tinha vencido a primeira etapa, que era cumprir os mandamentos, mas ainda estava preso às coisas materiais.
E Zaqueu nem isso tinha feito, nem não cumpriu os mandamentos, ele dava calote nas pessoas. Era riquíssimo. Ele queria dar metade, ele ficaria uma fortuna. E Jesus disse: a salvação entrou nesta casa. Ele não falou: hoje Zaqueu está salvo. E é interessante que depois, logo depois daquele dia, Jesus é crucificado. E Zaqueu ficou desorientado, porque ele queria realmente acompanhar Jesus. Ele consta que ele deu a metade realmente que tinha aos pobres, que ele procurou restituir aqueles que ele teria prejudicado, e saiu a dar esmolas. Só que os judeus pobres não recebiam a esmola que ele dava, porque ele era publicano. Então ele passou a ter essa angústia. Procurou os discípulos, logo depois que ele soube que os discípulos estavam se reunindo, procurou-os para se aconchegar a eles. E eles não o aceitaram. Ele continua a sua vida ali, um tanto turbulenta mentalmente, mas de repente ele ouviu falar que tinha um jovem que era doutor da lei, que se convertera ao carpinteiro. E ele vai ao encontro. O Saulo, que agora era Paulo, se apresenta a ele, e Paulo o orienta. Então passa a orientá-lo nas suas ações. Então vejamos que para encontrar Jesus, nós devemos subir, precisamos subir. Depois que nós encontramos, nós temos que descer para trabalhar. Jesus, ele diz aos seus discípulos: eu vim a este mundo para servir. Eu sou o vosso servidor. Então nós nos perguntamos: eu sou o servo de Jesus? O que eu tenho para oferecer a Jesus que ele necessite? Absolutamente nada. Mas o que ele tem para me servir? Tudo. Então ele é meu servo. Então essa troca de função, porque é Jesus realmente que falou isso. Eu sou o servo, porque é ele que tem para oferecer. Nessa busca constante da nossa vida, nós vamos avançando. Somos espíritos encarnados, que a cada dia aprendemos um ponto. Muitas vezes colocamos uma vírgula, um ponto de exclamação, de interrogação, mas sabendo que haverá um ponto final, que é a nossa perfeição. Para chegarmos à perfeição, é uma longa estrada. Há milênios e milênios nós estamos rastejando, depois tirando as mãos do chão, levantando a cabeça e contemplando o alto. Hoje nós já contemplamos o alto. Já tiramos as mãos do chão, mas ainda tropeçamos. Eu mais do que os outros, porque se eu andar no lugar falso, eu já não tenho equilíbrio. Mas é através de passo a passo que um dia nós brilharemos no infinito. Este dia nós vamos lembrar lá de Jales. Certa feita, um cidadão foi falar no nosso centro, falou um monte de coisa, e ele ficou lá e eu subi, porque eu fazia o que ele falava. A vida é assim. Começou 20:10, né? 20:15.
mas eu vou respeitar, porque eu sei que é às 15 para as 8, Vanderlei. Vanderlei que manda aqui em mim. 9 horas? 9 horas. Muito bem. Então, pensemos no propósito desta noite: a busca da fé. Fé não se compra, fé não se... Você não vai à farmácia e fala, me dá aí umas cápsulas de fé, nem um vidro de fé. Nós vamos ao médico, não falamos, doutor, isso me dá fé para eu sarar. A fé é algo que pulsa o nosso íntimo e que devemos desenvolvê-la. Eu tenho certeza que eu vou me reconciliar com fulano. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é realmente a essência da caridade, a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e o perdão das ofensas. Tenhamos essa fé de desenvolver essas virtudes, sermos benevolentes, não importa quem, porque a proposta do Mestre Jesus é amar o próximo como amamos a nós mesmos. Essa fé inabalável, que é a chama que nos aquece e que ilumina o nosso caminho. A vida da família espírita, criando essa família espiritual, nos amparando uns aos outros e avançando. Essa é a proposta. A espiritualidade, ela nos assiste quando nós a buscamos. Jesus nos diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis em sofrimento e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não fala assim, eu vou sair procurar doentes para curá-los. Se fosse assim, ele teria ido no Vale dos Leprosos e lá ele teria curado todos aqueles. Não. Vinde a mim. Ele chega em Jericó, tinha lá um cego de nascença, que era filho de Timeu. Por isso chamavam-no de Bartimeu. Bar é filho de Timeu. E aquela movimentação toda, ele sentindo, ele pergunta, o que está acontecendo? Não, é Jesus de Nazaré que está aí. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. Jesus de Nazaré. Aí a turma, fica quieto, fica quieto. E aí ele gritava mais alto. E Jesus ouviu. O que está acontecendo? Não, traz cá esse homem. Aí ele disse, peraí, não era mais fácil ele ir ao cego? Mas traz cá esse homem. Chega assim, o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, Senhor. Então fica curado. Ele consta que ele sai gritando e pulando e vai embora. Ele não falou, eu vou te seguir. Mas ele tinha fé. A mulher hemorroísa, 12 anos sofrendo hemorragia, tinha recorrido a todos os médicos da época, todos os recursos, e não conseguia cura. Ela ouviu falar desse tal de Jesus Nazareno e disse, ele vai me curar. Eu vou lá. Nem que seja para eu tocar a sua túnica, eu vou ser curado. Pensemos, a época de Jesus, a presença da mulher numa multidão.
Mas ela não pensou nisso. Ela entrou no meio da multidão e foi até tocar a túnica de Jesus. Nesse momento, Jesus diz: quem me tocou? Os discípulos: mestre, todos estão te tocando. Eu falei: não. Alguém me tocou de forma especial, porque eu senti de mim sair virtudes. Aí ela grita: Senhor, foi eu. Diz: a tua fé te curou. Ele não falou: eu te curei. A tua fé te curou. O centurião é aquele que tinha 100 soldados às suas ordens. Ele tinha um servo que estava enfermo. Ele ouviu falar de Jesus e ele foi. Mas lá ele disse: Senhor, manda que um dos seus discípulos vá à minha casa curar o meu servo que está doente. E Jesus: eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Basta, eu tenho homens que eu mando que vá, e eles vão. Mando que venham, eles vêm. Então, mande um dos seus servos. E Jesus disse: vai, que o teu servo está curado. E diz aos seus discípulos: eu nunca vi tamanha fé em toda a Israel. Era um centurião, é um comandante do exército romano, que tinha por ordens de César perseguir aqueles que não se coadunavam com as suas ideias. Tanto é que Jesus foi crucificado por ordem romana. Pilatos era o procurador, que era considerado governador da Judéia, e era romano. Então, aí nós vamos refletindo: o que nós viemos fazer esta noite neste centro? Viemos fortalecer a nossa fé. Viemos na troca de abraços, na conversa que nós mantemos um com o outro. Nós vamos criando a luz que nós somos, ou aumentando a luz que nós somos. Jesus diz: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Queridas irmãs e irmãos, que façamos brilhar a nossa luz, e que Jesus esteja sempre conosco. Muita paz a todos.